Glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz do Senhor. Pode tomar o seu assento. Continue adorando e exaltando o nome de Jesus. Glória a Deus. A gente sempre fica um pouco assim atônito, né? Assim, um pouco nervoso em trazer uma palavra, principalmente quando é na nossa casa e nós temos que falar sempre temos que falar da palavra do Senhor com autoridade, com verdade, com sabedoria, mas aqui é o melhor lugar para falar, porque aqui é quem me conhece, esta igreja. Então, se a igreja me conhece, sabe que as palavras que vão ser faladas, né, que Deus esteja falando e também nós possamos dar testemunho dela. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, glória a Deus. Quero agradecer, né, como sempre, como um bom pregador, eu falo que eu gosto de pregar, mas eu sou professor, né, da escola bíblica, mas eu gosto assim de pregar, de falar da palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, tá? Enquanto você procura, quero agradecer ao presbítero Rafael, está trabalhando comigo na empresa lá, está sendo uma bênção, né, ter ele junto comigo lá, nós passa, ele fala glória, eu falo eita glória, e aí a gente vai o dia inteiro assim, né? Aí ele olha para mim e fala assim, Deus é bom, eu falo maravilhoso, né? A gente vai o dia inteiro dessa forma aí, né? E falando do amor do Senhor e falando que Jesus é bom, que Jesus salva, cura, batiza, liberta e leva para o céu. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Glória a Deus. É pouco. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Ainda tem uma misericórdia ali, amém? Para não tomar tempo, eu vou ler o texto, tá? Que diz assim, ó. Não estranhe que a minha versão é um pouquinho diferente, mas, tá? É a mesma coisa. Capítulo 4, verso 1, tá? Diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que limitam a vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Vivais e lutais e fazei guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedes mal para que esbanjares em vossos prazeres. Verso 6, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo, dobre e limpai o coração. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Quero agradecer também ao meu pastor pela confiança, né? Estamos juntos aí para ajudar ele nessa obra aqui, que é falar do amor de Cristo, né? E continuar levando aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu queria perguntar, Jesus fez alguma coisa na sua vida? Glória a Deus. Jesus fez? O Espírito Santo continua fazendo alguma coisa na sua vida? Aleluia. Aí tem mais uma pergunta. E nós? O que nós estamos fazendo para Ele? Porque Jesus fez, Jesus continua fazendo, o Espírito Santo faz, continua fazendo, continua trabalhando. E nós o que estamos fazendo? O livro de Tiago, né, vai falar sobre esse Tiago aqui, não é apóstolo, tá? Esse Tiago aqui é irmão de Jesus, não? É filho de Maria e José. Ele é irmão de Jesus. Ele não acreditava no ministério de Jesus. Ele era incrédulo na parte de que ele não acreditava que Jesus era o Messias. Ele não acreditava que Jesus veio para salvar. Ele não acreditava nas coisas de Jesus. E ele vai se converter a Cristo quando Jesus morre. Porque quando Jesus morre, os discípulos ficam todos ajuntados num lugar só. E todos tristes, pronto, acabou. Porque 3 anos andando com o mestre, vendo milagres, vendo o Senhor trabalhar, vendo Jesus ensinar,
Jesus ensinando sobre ânimo, sobre humildade, sobre bondade, sobre verdade. Jesus ensinando sobre oração. Jesus ensinando como é ser um cristão. Jesus ensinando principalmente, era Pedro, que Pedro era o primeiro que falava, também era o primeiro que apanhava. Os outros só escutavam. Eu acredito que os outros cutucavam Pedro. Pergunta Pedro, pergunta para ele, o que é que ele está dizendo? A gente quer saber. Aí Pedro lá, cheio da coragem, né? Falava para Jesus, falava assim, mestre, não é isso aí. Aí Jesus, você Pedro, só pensa nas coisas da terra, você não pensa nas coisas do céu, né? Então Pedro, ele era o primeiro que falava, mas Jesus ensinava e falava sobre humildade, sobre verdade. Nós temos uma ideia que Deus me deu essa palavra aqui, eu vou explicar o decorrer do texto, é uma introdução. Nós temos uma ideia sobre soberba e sobre humildade. Mas, irmão, é um culto de libertação, sim. São coisas que nós precisamos entender para nos libertar. Sabe de quem? Da escravidão do pecado? Não. Nós já somos livres do pecado. Você é livre para adorar o Senhor. Você não precisa estar num bar ou uma festa para estar alegre na presença do Senhor. Você não precisa de qualquer outra coisa ou substância em que faça trazer alegria para a tua carne, para que você possa sentir que está vivo e que a sua vida vale a pena ou vale alguma coisa. Nós somos livres porque adoramos a Ele e Ele nos enche o nosso coração. Somos livres para orar, para falar que Ele é bom, falar que Ele é digno. Somos livres para, aleluia, andar por este mundo falando as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Somos livres para ter o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós. O mundo não é livre para ter o Espírito Santo, porque está preso e amarrado, escravizado pelo pecado, escravizado pelos vícios, escravizado pela ideologia, escravizado pela cultura do mundo. Porque o mundo, quando a Bíblia fala sobre mundo, a Bíblia fala sobre cultura. Cultura seria o quê? Seriam conceitos, são o quê? Valores que não temos mais, aonde o mundo, as pessoas perderam os valores. Que valores são esses que as pessoas perderam? Os valores de dar aquilo que é bom, aquilo que é certo, falar sobre o que é certo. Paulo vai dizer, tudo que é bom é amável, tudo isso pensai, mas não, o mundo pensa tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que alimenta a carne. Mas, continuando o texto, Tiago, ele não acreditava em Jesus, e os discípulos todos escondidos, tristes, com medo de morrer também, porque Jesus havia sido crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas por que, irmão, falar isso 3 vezes? Ele ressuscitou? Pois tinha acabado-se a esperança. Os discípulos não tinham mais esperança. Eles não tinham mais esperança. Mas ao terceiro dia a esperança ressuscitou. E por ele ressuscitar é que estamos aqui. E que temos, aleluia, a esperança de ter salvação. É por ele ressuscitar que estamos aqui, aleluia, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E Jesus vai aparecer a alguns, a Bíblia ainda diz que Jesus ainda fica alguns dias, 40 dias talvez, se eu não me falha a memória, que Jesus ainda fica no meio do povo, do seu povo, dos discípulos e daquelas pessoas que tinham se convertido e que tinham aceitado a Ele, e Ele aparece a algumas pessoas e Ele ensina aquelas pessoas sobre algumas coisas, e depois Jesus sobe ao céu. Mas Jesus disse, eu vou, mas não te deixarei órfão, enviarei o meu Espírito Santo para te consolar. E Tiago, quando vê esse irmão de Jesus, ao qual eu estou falando, quando vê que Cristo ressuscitou, que realmente era o Senhor, que ele sente, que ele ouve, que ele vê, estava todo esse tempo perto de mim, e eu não acreditei, estava todo esse tempo perto de mim, me ensinando e eu não dei ouvido, estava todo esse tempo perto de mim, aleluia, aquele que era, que é, que há de vir, para nos buscar e nos levar a um lugar santo e sagrado, preparado para a tua igreja. Aleluia. Ele não ouviu. Agora eu imagino o Tiago falando assim, ele estava perto, podia ter aproveitado mais aquilo que ele tinha me ensinado, aquilo que ele teve para ensinar. Mas ele, ao se converter, e ele se converte com tanta humildade, simplicidade, que ele se torna pastor da igreja em Jerusalém. Ele é o líder em Jerusalém.
Muitos acham que o líder era Pedro. Não, Pedro não era o líder em Jerusalém. O líder em Jerusalém era Tiago. E Tiago vai escrever essa carta para o povo de Jerusalém, que estavam dispersos por causa da perseguição, que eram perseguidos, e eles eram maltratados, eram perseguidos até mortos, eles eram esfolados, vários tipos de atrocidades eram feitos com eles, e ele vai escrever essa carta, porque estava difícil a luta, estava difícil a batalha, mas mesmo assim, mesmo com todas as guerras e todas as perseguições, Tiago começa o capítulo 4 de sua carta ao povo de Deus, dizendo de onde procedem as guerras. Meus irmãos, ao meditar nessa palavra, Deus fala comigo o seguinte: essa guerra que procede na nossa vida, pois todas as pessoas que nós conhecemos, quando você chega para a pessoa e diz assim, tudo bem? Como que você está? A pessoa diz, eu estou bem, apesar dos pesares. Eu estou bem, apesar de alguns problemas. Alguns não falam os problemas porque não tem intimidade com aquela pessoa. Mas outros falam, porque está acontecendo isso, porque acontece aquilo. Tiago vai dizer no capítulo 1, da onde procedem essas guerras. As guerras procedem não é de fora, contra nós. As guerras procedem de nós, de dentro de nós, para fora. É nossa guerra, sabe com quem? Olha do teu lado aí. Olha para o lado, irmão. Vira o pescoço. Está vendo alguém aí do seu lado? A nossa guerra procede de dentro de nós contra o nosso próximo. Como assim, meu irmão? Soberba, falta de humildade, falta de empatia, falta de amor, falta de entendimento. Bate no peito e eu sou. O soberbo sempre coloca no começo da tua frase, eu sou. O humilde coloca no começo da tua frase assim, Senhor, se for da tua vontade e o Senhor quiser, e se for para que eu faça e seja para a tua glória, eu farei. Ah, Jesus, tu és lindo. Dá para entender por que nós sofremos? Sofremos porque dentro de nós há uma guerra conosco mesmo. Há uma guerra de nós mesmos. Por quê? Uma guerra de que jeito, irmão? Do que você está querendo dizer? Uma guerra contra os nossos desejos, sim. A guerra em satisfazer os nossos desejos, só que de maneira errada. Como que nós satisfazemos os nossos desejos? A carne pede para fazer coisas que são da carne. O Espírito pede para fazer coisas que são do Espírito. Irmãos, quando se fala de desejo, o desejo não é só da carne. O desejo também é do Espírito. O que o Espírito Santo deseja para mim e para a tua vida? Oração, consagração, amor, temor. Tremor ao Senhor. Aleluia. Tremor ao que é santo. Muitas das vezes o pregador está pregando e você está com a mente em outro lugar, ou conversando, ou mastigando um chiclete, ou você está pensando no que tem que jantar, ou você está pensando no que tem que fazer amanhã, que amanhã é sábado, vai ser corrido, e eu tenho que ir para tal lugar, depois eu tenho que voltar, e eu não tenho tempo para nada, e no domingo eu tenho que estar aqui, aí eu adoro, cultuo ao Senhor, ou pelo menos represento que vou cultuar ao Senhor, e na segunda-feira começa tudo de novo, e as guerras internas começam a florescer. Aleluia. E essa soberba de que quando você aponta, quando você fala do próximo, ou do teu irmão, ou quando você quer vencer às custas dele, ou quando você quer sair por cima às custas dele, isso é soberba. Aleluia. E o que é humildade? Humildade não é fazer cara de triste. Humildade não é viver despenteado, com roupa rasgada. Isso é relaxo. Aleluia. O que é humildade? Humildade é colocar o outro acima de nós mesmos. Jesus vai ensinar isso e Tiago vai dizer de onde procede as suas guerras. Continuando o texto, contendas que há entre vós. Há uma contenda dentro da igreja, mas essa contenda dentro da igreja ou dentro do povo de Deus é uma contenda também que existe com o mundo lá fora. Só que a diferença do povo de Deus é que o povo de Deus, o Espírito Santo regenera, lava, purifica, edifica, e a palavra do Senhor é falada e é pregada e é ensinada. Essa é a nossa diferença. O mundo lá fora deixa florescer as suas guerras, a sua soberba, os seus desejos, as suas maldades, as lascívias e tudo que não presta.
para ser melhor do que o outro. E Tiago continua no texto falando sobre cobiçais e nada tens. Ele fala aqui, no verso 2, cobiça e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter, viveis em lutas e fazeis guerras, e pedis e não receber, porque pedis maus. Quando fala sobre petição, fala sobre oração, né? E aí, meu irmão, você sabe orar? Você sabia que nem sempre Deus escuta a oração? Se você chegar para Deus com uma oração pronta, Ele vai ouvir? Deus abençoa minha vida, minha família, abençoa meu carro, me abençoa, Senhor, com o mecânico, arrume meu carro, Senhor, abençoa meu trabalho, que eu possa receber uma promoção, né? Tá tudo ali. Abençoa minha família, abençoa meus irmãos, dá saúde para minha mãe, dá saúde para o meu pai, dá saúde, e aí vai, né? Amém, perdoa os meus pecados, né? Primeiramente a gente pede perdão dos pecados, tem uns que esquecem até de pedir perdão pelos pecados. Aí, meus irmãos, aí nós notamos que a oração não é isso, a oração não é algo pronto, a oração é a inclinação do coração, é a inclinação da alma, não é a importância do corpo, não reflete na sua oração. Você pode estar de joelho com a cara no chão, em lágrimas, mas o teu coração não está inclinado naquilo, porque Tiago vai dizer, o que você está pedindo é para te fazer se sentir, receber e fazer se sentir melhor do que o teu irmão. Ele comprou um carro, 2010, né? O meu presbítero comprou um carro, 2010. Aí eu vou orar lá para o Senhor, Senhor, eu preciso de um carro 2026. Você está falando para Deus que é para ser melhor que Ele? Não. Mas a inclinação do teu coração está, né? O mais importante do que a posição do corpo é a inclinação do coração. Porque Deus sonda o coração quebrantado. Deus sonda um coração humilde, né? Davi já vai dizer no Salmo 51, verso 10, se eu não estiver enganado, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração contrito e um espírito reto. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Ah, Jesus, tu és lindo. Aleluia. E eu, para falar a verdade para você, ao estudar esse texto, eu comecei a apanhar, né? Eu comecei a apanhar e o Senhor começou a falar. Porque o que é ser humilde diante de Deus? É que não sobre nada de nós, que não seja a necessidade. Mas necessidade do quê? Nós não temos nada. A única coisa que temos é necessidade. Necessidade de Deus, necessidade de oração, necessidade de resposta, necessidade de misericórdia. Nós temos necessidade do Espírito Santo, necessidade, aleluia, de amar uns aos outros, porque sozinho ninguém cresce. Quem fala que cresce sozinho é inchado, não cresce. Se nós crescemos é porque crescemos juntos. Aleluia! E Jesus ensina, e Tiago aprende, Tiago pega e Tiago exorta. Versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjar-vos em vossos prazeres. Senhor, eu quero 1 milhão, Deus vai responder? Meus irmãos, o que diz em Mateus 6? A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, muitas das vezes nós passamos por ela batido. Nós sabemos ela de cor salteado, né? Pai Nosso, estás no céu. É o Pai de todos nós. Está onde? Sentado no céu. Isaías viu ele, como o irmão falou aqui. Isaías viu ele. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi os céus abertos no alto e sublime trono, sentado, né? O Senhor, e as suas vestes, ou a aba de algumas versões fala, enchia todo lugar. Né? E os anjos cantavam, os anjos tinham 3 asas, com 2 voavam, com 2 tampavam o rosto, aleluia, com 2 tampavam os pés, né? E hoje nós pegamos essa palavra de qualquer jeito. Os anjos que estão diante do Senhor tampam o rosto, para não ver a glória, em reverência, tampam os pés, para que eles possam, aleluia, estar sempre ali, dizendo assim, que os meus caminhos são teus, diante da tua presença. E nós fazemos o quê? Glória a Deus. E a oração do Pai Nosso vai dizer: Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Sim, o nome do Senhor é santificado cada vez que Ele trabalha na nossa vida, que o nome do Senhor é santificado? Não.
O nome do Senhor é santificado porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele é poderoso, porque Ele é exaltado, porque Ele morreu por nós, porque Ele ressuscitou e que Ele está sentado à direita do trono, porque Ele vem nos buscar, porque todo o poder e toda a glória foi dado a Ele. O nome de Jesus é santificado porque o nome de Jesus foi dado, porque o nome de Jesus é belo, porque é o nome sobre todos o nome, porque é o nome que expulsa, porque é o nome que derruba, porque é o nome que levanta, porque é o nome que exalta, porque é o nome que prepara, porque é o nome que glorifica, exalta, e é o nome sobre todos os nomes, e não há quem prevaleça contra o nome de Jesus. Aleluia. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Nós estamos acostumados a pregações sem saber o sentido da palavra, não estudamos a palavra do Senhor, então não sabemos o que quer dizer, o que é o reino do Senhor. Oh, aleluia. Os que são de EBD vai saber, os que são de escola bíblica. O reino do Senhor, meu irmão, não é um reino ao qual se materializa, que está sentado no trono. O reino do Senhor não é a terra. O reino do Senhor não é só o terceiro céu onde Ele está sentado. Ele domina sobre todas as coisas, o Senhor. Aleluia. Salmos vai dizer que a glória está cheia, a terra está cheia da sua glória. Aleluia. O salmista vai dizer que a terra, aleluia, ela representa, ela demonstra a glória e o poder do Senhor. Mas o reino do Senhor é onde Ele reina, aonde Ele habita. E aonde Ele habita? No coração do homem. Ao reino do Senhor, quando a Bíblia fala sobre o reino, ela fala sobre um coração quebrantado que abriu as portas para que Jesus entrasse. E quando Jesus entra neste coração, não fica como está. Este coração muda de postura, muda, não fala do mal do teu irmão, muda de postura, não cobiça o que é do próximo, muda de postura em tudo que vai fazer, coloca o Senhor primeiramente. Quem vai aqui acordar amanhã e tomar um café da manhã? Aleluia, né? Nós temos o costume de dizer, eu vou acordar amanhã, vou na padaria e vou tomar um café. Nós temos o costume de dizer essas coisas, né? Mas que tal a gente mudar e a gente ser dependente? Amanhã, se Ele permitir, se for da vontade, se for da vontade, se tiver nos planos dEle, Ele conhece o meu coração e Ele me sonda. Se for um propósito que eu esteja vivo amanhã, porque se não for propósito, eu prefiro ser arrebatado e levado com Ele para a glória. Aleluia. Oh, santo e exaltado é o nome de Jesus. Mas se for do propósito dEle, estiver nos planos dEle, porque Ele conhece o meu caminho, o meu amanhã e o depois da manhã. A Bíblia vai dizer que muitas das vezes nós estamos com a nossa mente fechada, pensando no que é a vez de acontecer amanhã. A Bíblia diz assim, já não basta cada dia com o seu próprio mal, e você ainda está pensando no amanhã. Não nos pertence, pertence a Deus. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós, ó, habita nesse coração. Mas aí, meu irmão, o coração é aqui, no peito? O coração não é no peito, o coração é na mente. Como assim, meu irmão? O coração na cabeça, irmão Cleito, você ficou doido, né? Meu irmão, quando você pensa e algo perturba a tua cabeça, quando algo perturba a tua mente, o coração sente dor, o peito dói, você sente fadiga, você sente desespero, você sente cansaço, você sente angústia, você sente tristeza. Por isso que fala que o coração é aqui, porque você sente a dor daquilo que está na tua mente. Guarda o teu coração, ou seja, guarda a tua mente na presença do Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Qual é a vontade do Senhor para a nossa vida? Eu já vou terminar, tá? Eu tenho 2 a 3 minutos. Qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, meu irmão? A vontade do Senhor é que você come, bebe, dorme, come, bebe e dorme. É essa a vontade. O mundo acredita que sim. O mundo acredita o que é o mundo? São a cultura, são o costume das pessoas. Acredita que sim. O importante da vida é comer bem, é dormir bem, é passear, é ter dinheiro, é gastar, aleluia, esbanjar nos prazeres da minha carne. Essa
Isso é o que o mundo pensa. Mas a vontade do Senhor não é isso. Mas, meu irmão, Deus não quer nada de bom para mim. Muito pelo contrário. O Senhor quer dar tudo de bom para você. Seguindo no texto que não dá, vai dar para me terminar. Tiago vai dizer que quando nós pedimos mal. Por isso que nós não recebemos, mas não recebemos. Porque o que pedimos é para deleite da carne. Eu quero ter para mim ser melhor. Eu quero ter porque eu quero andar de carrão confortável. Senhor, se tu quiseres me dar, o Senhor me dá, mas se não for necessário, amém, Senhor, eu fico feliz com o que eu tenho. Porque o mundo, quanto mais tem para ele, não está bom. Ele compra um carrão importado. Escuta só, ele compra um carrão importado. Ele anda de carrão importado e passa na rua, tem um melhor do que o dele. Um carrão importado também. Só que o carrão importado, diferente do dele, tem algo que o dele não tem. Ou uma cor que a dele não tem a cor. Ou um design que o dele não tem. Pronto, acabou o gosto daquele carrão, já não presta mais. Já não serve, porque agora ele quer aquele. Ele quer o outro. Para quê? Para o seu próprio deleite. Para o seu próprio prazer. Mas o Senhor quer o quê? Que nós o adoramos, o buscamos, vivemos felizes, em paz, e que a paz que excede todo entendimento, que o mundo não sabe, não conhece e não recebeu, que nós recebemos na cruz do Calvário, possa nos sustentar nos nossos caminhos diante do Senhor. Aleluia. Venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos cada dia nos dar hoje. Aí entra o mais difícil. Um minuto, pastor. Entra o mais difícil, até que eu queria chegar. Perdoa a minha dívida, assim como perdoa os meus. É fácil orar? É fácil orar para Deus responder? Porque falar um monte de palavras avesso é fácil. Quando você chega e fala um monte de palavras sem sentido, se o seu coração não está inclinado ao Senhor, é a mesma coisa que você pegar essa Bíblia, cortar ela, todas as letrinhas, uma por uma, jogar para cima e cair no chão e cair as palavras formadas. É a mesma coisa. É possível? É possível? Não é possível. O Senhor ouviu uma oração a qual o seu coração não está inclinado. Ouvi como? No intuito de atender a sua oração. Por isso que nós reclamamos muito que o Senhor não tem respondido. Nós reclamamos que a nossa bênção está demorando. Nós reclamamos que nós não estamos recebendo. E que o Senhor não está trabalhando. Nós reclamamos que o Senhor não está mais conosco. Que o Senhor não fala mais conosco. É porque não sabemos falar com o Senhor, porque não perdoamos o nosso irmão, para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e que nós possamos estar debaixo da graça do Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer uma oração rápida para encerrar e que você possa cantar comigo um refrão pequeno da harpa. Aleluia. O tocador 577, só o refrão. Só o refrão 577. Quando tudo perante o Senhor estiver, cante, igreja, e todo teu ser Ele controla, só e o Senhor tem poder quando tudo deixar de altar. Aleluia, Pai. Amém, igreja? Quando tudo deixares no altar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Feche os teus olhos. Soberania exaltado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo presente em nossas vidas. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado e tem sustentado a tua igreja. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por ser um instrumento da tua palavra neste lugar. E te agradeço por esta oportunidade. Está mais um dia, Senhor, dizendo que tu és santo, que tu és exaltado e que tu és digno de toda honra e toda glória. Em nome de Jesus Cristo, nos leve em paz. Nos dá um final de semana em paz. É o que pedimos e te agradecemos. Amém.